Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre cultura brasileira, né? A riqueza da nossa cultura, o quanto essa cultura é rica, ela é vasta, ela é fantástica, apesar de muita gente, né, não dar valor à nossa cultura, mas somos um país que temos uma cultura fantástica. Só lembrando que na aula passada nós falamos sobre política indigenista aqui no Brasil, quando ela foi criada, e a questão do indigenismo. Então a gente aproveita para dar uma continuidade falando um pouquinho sobre a cultura brasileira, ok? Vamos lá? Então vamos lá. Gente, a cultura brasileira ela é extremamente rica. Ela é rica por causa da sua formação geográfica e histórica. Lembre-se que nós fomos formados por 3 povos, ou seja, os índios que aqui estavam, que a terra era deles, os portugueses que aqui vieram, nos, né, encontraram e tomaram, e depois vieram colonizar, e dentro da questão da colonização, depois introduziu aí os negros africanos, né, para a questão aí da mão de obra escrava. Então, tudo isso teve uma contribuição enorme para a construção da nossa cultura. Então, todos os nossos hábitos culturais, eles receberam a influência desses povos, os indígenas, os africanos e os portugueses. É importante também a gente lembrar que, na época da imigração, finalzinho do século XIX, e no início do século XX, no período que o Brasil recebeu os imigrantes, principalmente italianos, espanhóis, japoneses, que aqui vieram pela questão não só do plantio de café, do cultivo do café, que precisava de uma mão de obra mais especializada, mas também fugindo lá já da questão da guerra na Europa, né? Então, tudo isso, essa imigração, esses imigrantes que chegaram com a sua cultura, com aqueles que aqui já estavam, né, que já estávamos praticamente em formação, então isso foi riquíssimo para a nossa cultura. Quais são os elementos característicos da cultura brasileira? A música popular, literatura, culinária, festas tradicionais, nacionais como o carnaval, e aqui eu queria falar rapidinho para vocês que, ao contrário do que muita gente pensa, o carnaval não é uma festa original daqui, nós adaptamos, por sinal eu gosto demais de carnaval, né? É uma festa que a gente extravasa, é muito legal o carnaval, mas não é originário daqui. O carnaval, na verdade, começou com festas, com bailes de máscaras lá em Veneza, e esse baile de máscaras, né, já na época, isso acabou influenciando e veio para cá. Aí vocês sabem, né, nós colocamos o nosso tempero. As festas tradicionais, como Cavalhados de Pirinópolis, que é uma festa lindíssima, que tem mais de 300 anos, que seria ali a guerra entre mouros e cristãos, né? Que é uma festa tradicionalíssima de uma cidade histórica muito linda aqui no estado de Goiás, que é Pirinópolis, fica a 126 quilômetros da capital, que é Goiânia. E a festa de Parintins, na Amazonas, outra festa famosíssima, a gente poderia também incluir aí Bumba, a festa lá também do Maranhão, né? O Bumba Meu Boi. Então, na verdade, gente, nós temos inúmeras festas características aí da riqueza da nossa cultura. Aí eu queria também aproveitar e falar para vocês sobre a literatura de cordel, que é também característico, essa sim, genuinamente brasileira. Por quê? Apesar do nome cordel, a gente tem uma influência enorme lá de Portugal, porque também se fazia uma poesia, uma literatura regionalista, típica de uma região, né, baseada em poesias com rimas mais fáceis, né, rimas mais populares. Então seriam livretos com xilografuras, né, aqueles desenhos mais simplesinhos, e esses livretos eles eram pendurados em cordas, para que em feiras, para que a pessoa visse e eles pudessem expor lá o seu produto e comprar. Então, aqui no Brasil, deu-se o nome de literatura de cordel, mas é um exemplo típico, genuinamente brasileiro, principalmente ali do Nordeste brasileiro, né? Muito legal a literatura de cordel.
Quem nunca leu, aconselho a ler, porque é muito legal, as histórias, assim, é bem típico mesmo, é muito legal. E também, gente, nós temos um outro aspecto importantíssimo, que é a questão da religião. A religião, aqui no Brasil, ela sofreu sim, ela, além dela ser um elemento cultural, ela sofreu uma miscigenação. O que é uma miscigenação? Foi essa mistura justamente da formação da população brasileira, essa mistura indígena, europeia e a questão africana. E essa mistura vai dar origem ao que a gente chama de sincretismo religioso, que é algo muito importante. Eu acho oportuno a gente estar falando sobre isso. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de intolerância, né, que é uma palavra tão complicada. Essa questão da intolerância religiosa, isso é muito triste. A gente tem que entender que nós temos que ter conhecimento sobre uma outra religião para não poder perseguir, para não ser intolerante. Então, eu acredito que boa parte, muitas pessoas que, por vamos assim dizer, por essa falta mesmo de conhecimento, quando critica ou quando persegue, é porque não tem conhecimento. Então, é importante a gente entender que nós vivemos num país multicultural, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E se a gente vive num país multicultural, a gente tem que ser tolerante. Né? Nós não podemos mais viver com tanta intolerância, muito pelo contrário. Então, esse sincretismo, gente, ele é também característico aí da nossa cultura, porque o que é o sincretismo? O sincretismo, ele foi a incorporação, né? No Brasil, o sincretismo no Brasil, ele faz parte da nossa própria colonização, né? A origem dele está na colonização brasileira. Os índios, o europeu e o negro africano. Então, através desses três povos, houve uma incorporação da religião cristã, católica, ao candomblé e umbanda. Ou seja, manifestações e crenças de outras religiões, mas sem que nenhuma delas deixasse a sua característica original. Então, vamos deixar bem claro, o sincretismo religioso seria essa mistura, essa incorporação, né, aqui no Brasil, da religião cristã, no caso católica, incorporada ao candomblé e à umbanda. Isso é importante a gente dizer, tá? Então, através disso, formou-se uma concepção religiosa plural, ou seja, um pluralismo de religião, não é uma só. Então, deixa eu explicar aqui uma coisinha para vocês. Falar aqui rapidinho para que você que está me assistindo aí possa entender. O candomblé, gente, é uma religião afro-brasileira. Por que afro-brasileira? Porque os negros, né, os africanos que vieram para cá, né, que foram retirados lá das suas tribos na África, das colônias portuguesas para servirem de mão de obra aqui no Brasil na época da colonização, eles vieram com seus hábitos, com seus costumes e também com a sua própria religião, no caso, o candomblé. Então, quando eles vieram para cá, para que eles arranjaram uma forma muito criativa e original de poder continuar participando dos seus ritos, como eles começaram a invocar os deuses africanos, né, associando aos santos católicos. Né? Então, isso aí foi bastante interessante, ou seja, para que os donos, né, para que os próprios donos dos escravos não percebessem essa incorporação, eles fizeram isso, ou seja, eles criaram uma maneira criativa de invocar deuses africanos sob forma de santos católicos. Então, isso é um sincretismo religioso. Um exemplo típico é a lavagem do Senhor do Bonfim, lá em Salvador, que acontece na segunda quinta-feira de janeiro, onde, né, vão para as escadaria lá da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Ali mistura tudo, a Igreja Católica do Nosso Senhor do Bonfim com a lavagem, né, com o banho, com esse sincretismo aí da invocação do candomblé. E sem o menor problema, ou seja, uma coisa
é respeitada pela outra, sem perseguição, sem intolerância. Então, eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada por Salvador, justamente por causa desse sincretismo, porque lá é bem característico mesmo, esse sincretismo religioso. Então, isso é importante num país como o nosso. Outra coisa que eu queria falar, outro exemplo também de sincretismo religioso, é que hoje várias igrejas, né, neopentecostais também utilizam símbolos, símbolos católicos dentro dos seus rituais, né, dentro das suas manifestações. Então, por exemplo, abençoar, né, dar bênção, a água, né, abençoar a água ali, abençoar objetos, isso é típico da Igreja Católica, mas que se é utilizada também nas igrejas neopentecostais. Então, a questão do sal grosso, a questão das rosas e a questão de copo de água, isso é da Igreja Católica, que é também adotado pelas igrejas neopentecostais, ou seja, essa bênção a esses objetos. Então, isso é outro exemplo de sincretismo religioso, tá? E só para a gente fechar, eu queria dizer para vocês que a Umbanda é uma religião, essa sim, tipicamente brasileira, foi criada na década de 30, e ela mistura, a Umbanda, ela mistura a questão do catolicismo, do candomblé e do espiritismo, certo? Aí é a mistura dessas três manifestações, dessas três religiões, tá bom? Então, acho que é importante aí a gente ter esclarecido. Continuar. Como a cultura brasileira nasceu? Gente, ela nasceu com a chegada dos portugueses e o início da nossa colonização. Então, com o início da nossa colonização, os portugueses trouxeram a sua cultura europeia e eles forçaram os indígenas a se aculturarem, porque os indígenas sofreram uma aculturação. O que é uma aculturação? É quando você força alguém força alguém a ser como você é, ou seja, a ter os seus costumes, a ter os seus hábitos. Então, isso chama-se aculturação. Então, eles introduziram essa cultura europeia aos povos indígenas. E também, gente, pela questão aí da catequização, né? Os padres jesuítas que aqui vieram, através das missões, a Companhia de Jesus, formada pelos padres jesuítas, eles vieram no início da nossa colonização para catequizar os índios. E catequizar os índios era transformar os índios em pessoas que já haviam se europeizado, ou seja, eles foram aculturados. Eles não respeitaram a cultura indígena e introduziram a sua cultura europeia. Já no século XVII, por causa da cana-de-açúcar, né, da questão do ciclo de açúcar, quando os negros vieram para servirem aí de mão de obra e de se tornar escravos, aí eles trouxeram os elementos, né, da cultura e seus hábitos, como a religião, que a gente acabou de falar, e a culinária, e os instrumentos musicais. Só lembrando que o candomblé, ele significa danças, né? Então, tudo é através de danças e músicas. Tanto é que eles utilizam os atabaques, por isso a questão dos instrumentos musicais. E na questão aí das comidas, só lembrando a vocês também que o índio deixou muita coisa importante para nós. Né? Nós temos várias palavras aí, muita coisa que está associada ao nosso vocabulário, veio do Tupi-Guarani, né? Copacabana, Botafogo, pipoca, tudo isso são palavras de origem do Tupi-Guarani. Tá? Além da questão da mandioca e uma série de outras coisas que os índios também deixaram aí. Então, gente, já no século XIX, a gente já falou lá atrás, esse processo de migração de trabalhadores italianos por causa do café e também o fim da escravidão também ajudaram aí na questão de construção da nossa cultura brasileira. Então, deixando bem claro, a cultura brasileira, ela é riquíssima, tá? Aí nós vamos falar da multicultura. O que é essa multicultura? É essa vastidão de povos que provocou a formação cultural, ou seja,
A nossa cultura, ela é plural, ou seja, ela é um conjunto de culturas diferentes. A questão geográfica, né, tudo isso fez com que nós somos um povo multicultural. Né? Você vai para o estado de Minas, então tem hábitos e costumes diferentes. Você vai para o Nordeste, então tudo isso, gente, faz da nossa cultura ser uma cultura plural. Aí vou dar exemplo aqui para vocês, a questão né, já que eu moro aqui no estado de Goiás, a questão da música sertaneja, aquela de raiz, então ela remete à vida no campo. O funk originalmente nasceu na favela carioca, né? É onde ela surgiu. A literatura de cordel, nós já falamos, trata da questão recorrente do sertanejo nordestino, enquanto os elementos da vida gaúcha tratam dos povos que se estabeleceram no sul do país, principalmente italianos e alemães, e também os argentinos. Então aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, né, no caso aqui do funk, o sertanejo de raiz, uma dança típica lá do sul, totalmente, né, origem aí alemã, tá? Então aqui é para deixar claro, a nossa cultura, ela foi formada justamente dessa multicultura. Hábitos e costumes. Então, se a construção da nossa cultura foi essa vastidão de culturas, nós também temos hábitos e costumes bem interessantes. A culinária, gente, é um elemento valioso, um elemento cultural de um povo extremamente rico. Então, por exemplo, da cultura indígena dos estados nordestinos, do centro-oeste, então tudo isso nós temos comidas típicas. Por exemplo, vatapá e acarajé, prato típico lá da Bahia, por quê? Por causa da origem africana. Aqui no Cerrado a gente consome o piqui. Aí eu vou fazer aqui uma confissão. Eu sou mineira, né? Moro aqui já há muitos anos. Não gosto de piqui, gente, mas eu sei que como se diz assim, é o carro-chefe da culinária goiana. Por sinal, a culinária goiana é maravilhosa, tão boa quanto a mineira. Mas o piqui não dá, não consigo gostar. E tem também a culinária tradicional paulista, né, muito influenciada pela culinária portuguesa e italiana. Então aqui nós vamos falar, essa foto aqui é só para vocês entenderem a questão lá do Carnaval de Veneza. Influência europeia, Carnaval, festival de origem pagã, e tão comemorado no Brasil, é também visto na tradição europeia, como é o caso do Festival de Veneza. Acabei de mostrar aqui para vocês. A cultura europeia é uma das principais fornecedoras de elementos culturais para o Brasil. Então, os europeus, trouxeram para nós a culinária, as festas, as músicas, a literatura, tudo isso foi trazido para o território brasileiro, que se juntou, né, presta atenção, se fundiu, se juntou a outros povos, né, fazendo da nossa cultura aí essa riqueza toda. Né, e foi trazida também a cultura erudita, que era a marca das elites intelectuais. Então aqui nós temos exemplo de um bom vatapá e aqui do lado o piqui, ok? Agora eu vou falar que nós já falamos da influência europeia e influência indígena. Da influência indígena, o exemplo mais simbólico, que é o que todo mundo fala, né, na questão da língua, eu acabei de falar, do exemplo aí do Tupi-Guarani, a tapioca também, feito de mandioca, né? Palavras como caju, acerola, guaraná, mandioca, tudo tem origem indígena, além do hábito de alimentar que desenvolvemos comendo frutos e da mandioca ter nascido da cultura indígena, antes da chegada dos portugueses. Influência africana. Para vocês terem uma ideia, 2 de fevereiro, que é dia de Iemanjá, é comemorado em sua maior parte por todos aqueles que são devotos da religião do Candomblé e da Umbanda. Os africanos trouxeram para o Brasil as suas práticas expressas até hoje, principalmente pelo Candomblé e pela Umbanda, que a gente já falou ali posteriormente. Então, mistura elementos do Candomblé, a Umbanda mistura elementos do Candomblé com o espiritismo kardecista. E também trouxeram os pratos típicos de suas regiões, como inspiração naquilo que compunha a culinária africana. Né? Outra marca cultural que herdamos dos africanos é a capoeira, que é muito legal, praticada até os dias atuais. Bom, gente, agora nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é a cultura brasileira atual. Então, lembrando, as influências
as influências que nós tivemos para formar a nossa cultura foi a influência europeia, a influência indígena e a influência africana. Então, juntou tudo isso aí, é o que nós temos hoje. Nós vamos falar um pouquinho de como está a cultura brasileira atual. Atualmente, a cultura brasileira sofre muitas influências, não só do que nós já falamos, mas também influenciada por uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês agora, que é a indústria cultural. O que vem a ser a indústria cultural? Gente, isso é um termo que foi criado por dois filósofos e sociólogos alemães, o Theodor Adorno e o Max e o Marx. Pronto. Essa indústria cultural, eles vão falar isso, vão usar esse termo para falar sobre a influência que a indústria vai ter entre o finalzinho do século XIX e o século XX. Então, esses dois sociólogos e filósofos também criaram esse termo indústria cultural, justamente para tentar entender como a cultura se transformou no final do século XIX para o século XX. Tá? Isso aí é super importante para que vocês possam entender Max Horkheimer, lembrei agora. Então, o que é que significa essa indústria cultural? Essa indústria cultural está muito ligada à questão do capitalismo, está muito ligada à questão de uma produção, né, uma linha de produção assim, produção em série. Aí na época teve como exemplo a produção de automóveis, como foi na época do Ford, do Henry Ford. Então surgiu aqui tanto de Ford igual. Então ficou muito caracterizada nesse aspecto. Então, essa indústria cultural é como se fosse um modo de produzir cultura no finalzinho do século XIX para o século XX. Um modelo capitalista de produção em larga escala. Tá? Seria, aí a gente já falei para vocês, o modelo automobilístico aí, do Henry Ford. E qual que seria o objetivo dessa indústria cultural? Fabricar ilusão padronizada. Criar sentimento de reproduzir os interesses da classe dominante. Então, a indústria cultural, o que eles queriam dizer é isso, reproduzir aquilo que a classe dominante tem, aquilo que a classe dominante quer. Então, seria uma reprodução, criar ilusões. Qual que era o objetivo? O objetivo é o lucro e a manutenção evidente do pensamento da classe dominante. Então, gente, eu fiz de tudo para que vocês pudessem entender melhor. Além desses fatores, existem outros que vêm da cultura produzida nas periferias e que não é fruto da indústria cultural. A indústria cultural, ela é fruto da classe dominante. E tem outros que não são da classe dominante. Por exemplo, o breakdance é um dos elementos do hip hop e que compõe a cultura brasileira hoje, contemporânea. Então, o hip hop e o funk são elementos que impulsionam a cultura brasileira atual. Por quê? Porque nasceram na periferia. Elas não vieram da classe dominante, certo? Vieram da periferia. Uma cultura de massa. Então, a gente pode relacionar esses elementos a uma cultura autêntica, produzida pela periferia e para a periferia. Entenderam? Então, ó, é uma indústria cultural que se transformou numa cultura de massa, porque nasceu lá na realidade de uma periferia e foi feita para uma periferia totalmente diferente da indústria cultural. Alguns elementos também do século XX resistem e colocam-os como fator ainda que mais influencia ainda a cultura brasileira.
o Carnaval, que movimenta grande parte da população brasileira entre os meses de fevereiro e março de cada ano. Gente, eu queria só acrescentar aí na questão dessa... O que a gente poderia dizer dessa indústria cultural hoje? Então, o hip hop e o funk veio da periferia. Se é da periferia, é feito para a periferia, para a realidade. Então, não tem nada a ver com esse domínio da classe dominante, com essa questão de criar essa ilusão, né? de criar essa padronização, né? Porque, na verdade, é uma padronização. Então, ela não está atendendo aos interesses da classe dominante. O que eu queria só acrescentar aqui para vocês, por exemplo, hoje a gente pode dar um exemplo dessa indústria cultural, os canais de streaming, os canais pagos, Netflix, Globoplay, Prime Video, que criam séries, realities, filmes, dentro desse contexto da indústria cultural, ou seja, numa classe dominante. Quem não tem condição de pagar não tem acesso a isso. Entenderam? Então, os canais pagos, né, os canais de streaming, eles estão dentro dessa indústria cultural, diferente do que eu falei do hip hop, do funk, ou até mesmo de algo que é feito na periferia. Tá bom? Então, gente, eu só queria deixar claro para vocês que a cultura brasileira é maravilhosa, é rica e é espetacular. Então, vamos valorizar o que é feito aqui. Vamos valorizar o que é nosso e não o que é dos outros. E outro recadinho que eu queria deixar para vocês é diga não à intolerância. Seja ela religiosa, seja ela política. Intolerante é aquele que não tem conhecimento. Intolerante é aquele que não sabe o que diz, por isso que ele persegue. E não é o nosso caso. Vamos primeiro entender. E quem entende, tolera, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima.